O mês de junho chama atenção também para a proteção e segurança dos idosos. Nós já falamos aqui no nosso Balanço Geral sobre o combate à violência praticada contra esta parcela da população. Mas quando falamos em idosos, uma outra questão precisa ser levada em conta. São os cuidados para preservar a saúde e a qualidade de vida deles. Muitos deles vivem sozinhos e se viram muito bem. Temos vários momentos desse assunto do idoso aqui. Coloca no ar. A população da terceira idade mudou. Hoje as pessoas se cuidam mais e envelhecem tarde. Os idosos são mais ativos e dinâmicos. Milhares moram sozinhos e têm a vida independente, sem a intervenção dos filhos. Eu vou no CTG, eu viajo para todo que é lado sozinha. Se precisar, até eu posso morar com eles. Se eu precisar, mas até que eu posso me virar, aí eu me viro. Por enquanto, graças a Deus, eu estou muito bem ainda. Viajo de avião, passeio bastante, fico um mês fora, 2, 3 meses. A pesquisa mais recente do IBGE indica que 10,4 milhões de idosos moram sozinhos, um aumento de quase 5 milhões em relação aos últimos 10 anos. No Brasil, 44,6% de pessoas que vivem sós são idosas. Com essa população ativa e independente, até que ponto os filhos podem interferir na vida dos pais? O Estatuto do Idoso, ele prevê que é dever de todos respeitar a liberdade do idoso. As escolhas dele na questão religiosa, as escolhas dele residir sozinho. Tem que observar se ele consegue garantir as necessidades básicas de alimentação, de autocuidado, de higiene, de uso de medicação. Ele provendo essas necessidades, não tem problema algum de ele escolher residir sozinho. Importante, só que tem que estar atento para que se essas necessidades básicas podem ser garantidas. Você tem que saber se a pessoa está bem de saúde, se ela está com condição de gerenciar o local onde ela mora. O quê? Fazendo a alimentação dela ou buscando alimentação fora, tomando os remédios na hora certa se precisa, né? A higiene do local, se o local está limpo, as roupas estão limpas, a cama está bem cuidada, se faz as atividades externas também. Não é porque mora sozinho que não tem que ter atenção. Tem que ter atenção sempre. E esse morar sozinho é algo muito delicado. É muito delicado. Porque não são todos que conseguem. Não são todos que conseguem. Muitos idosos, com o passar dos anos, eles acabam ficando dependentes. Tem que ter um cuidado. Porque a gente viu na matéria antes que falou de tombo, o idoso levar um tombo ali no finalzinho do Hoje em Dia, tinha matéria, o idoso tomar um tombo, fraturar um osso é algo muito perigoso, porque às vezes não consegue nem curar, acaba indo para a cama, né? Nós vamos conhecer uma família que se organizou e envolveu os filhos e netos para cuidar da dona Ida. Vamos conhecer aqui qual é essa organização e como é a vida. Essa aqui é a dona Ida e eu creio que esse aqui é um animalzinho de estimação que faz companhia, o que é muito bom também. Coloca aqui no ar. Ela faz tricô ao som da música italiana, a sua favorita. Olhando assim, parece uma senhora que vive sozinha. Eu disse parece. Tudo que a dona Ida não pode é ficar só. Com a terceira idade chegam as doenças e as limitações físicas. É o caso da dona Ida, que há 2 anos sofre de mal de Alzheimer. Hoje, para ter uma vida de qualidade e saudável, ela precisa da ajuda da família. Os filhos se uniram para cuidar da matriarca. Aí está uma parte da família, mas ela tem 8 filhos que, somados aos netos, genros e noras, dão um total de 20 pessoas que se revezam para atender a idosa. Nós temos um cabeça, que é o nosso irmão mais velho, que é tipo o administrador. Então ele que coordena quem fica com a mãe cada dia, quem fica com a mãe nos fins de semana. O mais difícil foi aceitar a nova realidade da mãe. Foi meio decepcionante, porque até então ela gozava de uma saúde invejável, né? E de repente assim você não conhece mais a tua mãe.
Esse é um desafio grande para os idosos, que começam a se perceber com mais dificuldade, percebendo que as suas questões físicas, cognitivas já não respondem como anteriormente, e também para os filhos, que foram educados e foram acostumados a crescer sabendo que eles tinham aquela referência. É necessário que se saiba que, embora nós temos que fazer o cuidado então dos nossos pais nessa fase da vida, quando eles precisam dos nossos cuidados, nós sempre estaremos na condição de filhos. Os nossos pais, por uma estrutura hierárquica, eles são sempre maiores que nós. A dona Ida, mesmo com mal de Alzheimer, ainda reconhece a família. O melhor prazer da vida minha é estar com meus filhos ao meu redor. E tem um humor melhor do que muita gente sã. Nas pernas brancas dela. Daí... A doença ainda não tirou as memórias que a fazem rir. Quando se cose la bella polenta se cose così, se fiore così, se cresce così. A gente segue falando dos cuidados com os idosos, porque muitos deles, com o tempo, acabam tendo limitações. O próprio filho ele falou, né? A filha também comentou. E são limitações que, às vezes, o idoso não entende muito bem, porque estava bem caminhando, tal e coisa, tinha uma mobilidade até anos atrás, e com o passar do tempo vai perdendo um pouco a sensibilidade das mãos, vai perdendo a segurança do caminhar, o equilíbrio, a questão da visão e tudo mais. Então, o que ocorre? Precisa passar por adaptações no local onde o idoso convive, para que ele tenha mais segurança. Ô Felipe Croix, aonde você está nesse momento? E eu gostaria de saber sobre esses cuidados necessários, as adaptações, o que é importante prevenir para o nosso vovô e para a nossa vovó. Diga lá, Felipe. Eduardo, eu estou na casa de uma telespectadora do Balanço Geral, a dona Vicilda. Inclusive, olha só, essa pintura aqui, nós estamos no quarto dela, a pintura que ela mesma fez. Ela disse que não quer aparecer, não quer dar entrevista, mas nos cedeu a casa, porque essa casa aqui é adaptada. Foi adaptada, na verdade, para o esposo dela. Infelizmente, ele faleceu faz 2 anos, mas essas adaptações já ficaram também para a dona Vicilda. E para a gente saber sobre essas adaptações e como as pessoas devem adaptar as casas para os idosos, vou conversar com o Sargento Runing dos Bombeiros aqui de Chapecó. Sargento, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Quais são as dicas e quais as adaptações corretas feitas nessa casa? Boa tarde. Boa tarde. Essa casa uma família grande residia aqui e com o passar do tempo houve a necessidade de adaptação. E é o que nós temos que fazer. Mais tarde ficaremos velhos. E como é a nossa casa? Temos barra para levantar da cama, essa casa foi adaptada para essa situação. Ela tem, quando levantou-se da cama, ela já tem uma barra para estabilizar, ver se a pressão está bem, se equilibrar no corpo, firmar os pés, a barra para se apoiar se for necessário e fazer a sua elevação e deslocar então para o seu banho, para a sua higiene, né? Os cuidados com o tapete no chão, que seja um tapete amplo, para que já não escorregue, não sair da cama, então um tapete que tenha uma base mais longa, que tenha emborrachamento por baixo, o calçado, que a gente deve presentear a nossa avó, a nossa noninha, que seja um calçado que tenha um solado que não escorregue. Por exemplo, esse aqui é um símbolo mais escorregadio, esse aqui mais aderente ao piso que vai entrar ao banheiro, né? Deslocando para o banheiro, alguns tapetes que a gente pode observar são uns tapetes com ventosas emborrachados que eles vão fazer com que a pessoa não escorregue. Eu vou demonstrá-los aqui. Esse tipo de tapete, ele tem a função de, quando você pisar sobre ele, não vai escorregar. As barras de apoio junto ao vaso, as barras de apoio junto ao chuveiro, desde pegar o shampoo, desde pegar o sabonete, fazer alguma movimentação dentro do banheiro, que seja um movimento já com apoio, né? Essa hora do banho é muito crucial, porque é muito liso, né? A maioria das ocorrências que a gente atende com acidente doméstico, com acidente com a fratura, lesão de articulação, é provocado na hora do banho, a maioria deles. E, em média, de 30% dos acidentes envolvendo pessoas idosas são acidentes domésticos. Então, evitar muito, para quem está construindo agora, pensando lá para frente, que não tenha tanta escada na sua casa, seu apartamento. Se tiver escada, lembra que tem que ter corrimão, mesmo que tenha apenas 1 ou 2 degraus, que os degraus não sejam muito amplos, né? Não sejam muito elevados, porque é difícil de erguer a perna para fazer passos muito altos.
Guardar materiais em prateleiras não muito elevadas, porque eles vão colocar algum artifício para pegar nessa parte mais alta e ter as vertigens, tonturas e caem. Principalmente na cozinha, né? Na cozinha. Guardou alimento baixo. Baixou para juntar. Quando levanta, sente tontura. É assim para todos. Quando se está um pouquinho mais velho, esses sintomas aparecem com mais facilidade. Então, umas dicas dos tapetes também, né? Que são alguns tapetes que não devem ser utilizados. Olha, a gente vê muito isso aqui. Eu preciso falar. Esse é tradicional. Esse é tradicional. Esse tapetinho aqui é o famoso para derrubar as pessoas, né? Então, se ter observação, é coloridinho, mas não na casa onde um mais jovem escorrega, caiu, balança, chacoalha a poeira, né? E vai embora. Mas quando você está mais velho, as articulações vão padecer um pouquinho mais. Então, ter o cuidado que o tapete tem um embasamento emborrachado, que essa borracha, quando estiver ao chão, ele tem uma aderência nessa, mesmo sendo o soalho de madeira ou sendo de alvenaria, que não vai escorregar. Apenas tecido assim, ele servirá apenas para provocar uma armadilha dentro da residência e a gente tem que evitar isso. Agora, Runing, para os idosos que nos assistem, a gente sabe que tem uma população bastante idosa que assiste o Balanço Geral, e para as famílias também, como adaptar, quais aquelas dicas básicas que já podem ser feitas a partir de agora na casa? Comece agora cuidando que calçado você está usando para levantar na sua casa. Troque esses tapetes do banheiro. Aqueles tapetes têm que ter aquela ventosa, tem que ser aderente ao solo. Começou com isso. Já começa a conversar com o teu filho, com o teu neto. Quero barras de proteção nesse banheiro para me apoiar. Desde ao usar o banho, ao usar o vaso. Então, toda a estrutura do banheiro ter isso. Então, são pequenas adaptações muito importantes. E não fique sedentário, não fique em casa. Faça uma caminhadinha, use o parque. Não canse de pedir ajuda se for preciso para se apoiar em alguém, mas assim, não abuse de degraus e faça atividade física para manter essas articulações sempre ativas, porque dos problemas é a articulação mais debilitada que leva a alguns acidentes. Vida longa, muita saúde a todos, com prevenção e cuidado. Isso aí, muito obrigado, Sargento Runing, trazendo essas dicas importantes pra gente, né, Eduardo? Eu tenho a minha avó, Dona Maria Josefa Croix, tem 84 anos de idade, e a minha mãe que cuida dela. E é complicado, ela mora sozinha, mora na casa da frente, a minha mãe mora nos fundos, tá indo sempre dormir lá junto com ela na casa dela para cuidar, né? E é difícil pro idoso, né, ter essa dependência. Infelizmente, chega um momento na vida que a gente precisa, né, de ajuda das outras pessoas, e é necessário muita sensibilidade para poder gerenciar esse momento na vida em que todos nós queremos chegar, né? Um abraço, Fabia. Contigo aí no estúdio, Eduardo. Valeu, bacana. Dicas importantes, você alertar nunca é demais. Beleza, tá dado o recado, agora vamos colocar em prática, né?